Olá, pessoal! Esse é o segundo episódio da websérie Encantorias Pensando no Som no Brasil Profundo. Hoje o tema é os sons do sertão, história e linguagem. E aqui teremos alguns dos melhores trechos de duas conversas que fizemos na primeira temporada do podcast Encantorias, que são as conversas com Makely K, um músico radicado em Minas Gerais, que vai falar sobre o sertão mineiro, mais especificamente, e também a conversa com o professor Roberto Dantas, que vai falar mais sobre o sertão de Canudos, lá na Bahia. Enfim, espero que curtam. Essa websérie foi apoiada pelo edital Cultura Presente nas Redes 2, que é uma realização do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O Cerrado, ele de alguma forma ele tem muito a ver com a música produzida em Minas. E você conhecendo o Cerrado, ele induz a introspecção, né? Aquelas paisagens amplas e aquela coisa que te joga para dentro mesmo, né? Você vai caminhando no Cerrado, você vai ficando cada vez mais introspectivo. É uma introspecção, você vai cada vez pensando mais, né? Você vai cada vez entrando mais dentro do seu universo particular e como que você se relaciona com aquilo tudo. E eu acho que isso tem muito a ver com a música mineira, essa introspecção, sabe? Inclusive, eu comecei a estabelecer umas teorias assim meio arbitrárias assim de semelhanças, mas, por exemplo, eu acho que a amplitude das melodias da música mineira, você pegar as músicas do Clube, né? Do Milton, principalmente, que tem aquelas melodias muito amplas, né? Com uma extensão muito grande, e no meio delas, umas harmonias tortas. Isso, para mim, é a própria representação do Cerrado. Uma amplitude muito grande com umas árvores retorcidas ali no meio, né? Dando uma espécie de contraponto, né? Aquela amplitude melódica, o deslizamento da paisagem sugere essa extensão melódica para mim. E, ao mesmo tempo, é muito lugar comum até a ideia de que a caatinga inspira ritmo, né? Ao contrário do Cerrado, que inspira introspecção, a caatinga inspira ritmo e dança. Se andar na caatinga é fazer ritmo. Você vai pisando nos galhos secos e aquilo já sugere um ritmo. Então, essa relação entre o ritmo e a harmonia e a melodia que me remete diretamente a esses biomas e, de alguma forma, eu encontro essa musicalidade ali na região do Carrasco, que é essa região já na divisa mesmo entre dois estados, que é uma região que não é tão seca quanto a Caatinga, mas que já tem muito mais espinho do que o Cerrado, né? Que tem muita água, mas que, ao mesmo tempo, você já tem muitas das características daquela vegetação mais seca, mais ressecada, da Mata Branca, que é a Caatinga, né? Já não é aquela vegetação tão verde do Cerradão, estricto sensu. É uma vegetação já fazendo uma transição de cor também para Mata Branca, que é o nome etimológico da Caatinga, né? É aquela mata, aquela vegetação que resiste ao sol. E ela reflete o sol exatamente porque ela é branca, ela resiste mais, né? Ela reflete mais a luz do sol. A região noroeste de Minas é a região menos conhecida pelos próprios mineiros. É irônico que é uma região, provavelmente, junto com Ouro Preto, é a região mais conhecida fora do país, justamente por causa do Grande Sertão, que foi traduzido em muitas línguas, né? Então, eu sempre que eu viajo, quando surge essa oportunidade de falar sobre Guimarães Rosa,
E as pessoas que leram em alemão, em inglês, em italiano, em francês, conhecem essa região muito mais do que mineiros que não conhecem a obra do Guimarães Rosa, por exemplo. E elas falam, você teve no Paredão, essa cidade existe de fato, você foi ao Liso, é incrível, é como se a gente tivesse indo visitar Ítaca de Ulisses, sabe? É como se fosse uma coisa mágica para as pessoas que existam de fato esses lugares, né? Imagina, quando eu estive na Lituânia, eu conheci uma pessoa que tinha lido O Grande Sertão em alemão e conhecia vários daqueles lugares. Eu fui tocar na Lituânia em 2013, então ainda estava muito vívido para mim a viagem do Grande Sertão que eu tinha feito no ano anterior. E eu conheci uma pessoa, uma lituana, que tinha lido O Grande Sertão em alemão e conhecia aqueles lugares que eu tinha passado, né? E que muitos brasileiros e muitos mineiros, inclusive, nunca ouviram falar. É a grande ironia do nosso país, né? Essa questão dos acessos à cultura, da cultura letrada, enfim. Inclusive, uma coisa curiosa é que eu conheci muitos personagens que poderiam estar dentro do Grande Sertão e que nunca ouviram falar de Guimarães Rosa, que vivem ali imersos naquele universo e que são personagens do Grande Sertão. Mesmo não estando lá no livro, eles vivem naquele universo, eles pertencem àquele universo. Eu acho que tem uma questão que a geração do Euclides já levantava, né, que a geografia, de alguma forma, define um pouco as características dos moradores daquela região. A geografia molda um pouco. Existe até um termo geográfico para isso, mas assim, não tem muito como você fugir de algumas características ali. Quer dizer, o cara que vive no deserto, as gerações ali vão assumindo uma característica diferente do cara que mora no Polo Norte, né? Isso vai determinando características de personalidade, inclusive, né? Uns são mais expansivos, outros são mais retraídos, uns têm uma característica que vai definir um pouco o povo. E aí eu acho interessante, Marlon, porque a gente tem que considerar, primeiro, que essa região do sertão é a região onde a gente tem os primeiros habitantes das Américas registrados. O povo de Luzia vem do sertão, né? Os primeiros registros de habitantes no Brasil são negroides do sertão, povo de Luzia. Isso cerca de 10, 12 mil anos atrás. Depois, cerca de 8 mil anos atrás, vem os ameríndios, que já não são negroides, eles já são mais próximos dos asiáticos, e que provavelmente gerou os indígenas atuais, né? São descendentes desses povos que habitaram o Brasil a partir de 8 mil anos antes de Cristo. E, de alguma forma, eles ocuparam esse território até a chegada dos bandeirantes, que são principalmente imigrantes europeus, que chegaram nessas regiões. A função dos bandeirantes, ao contrário do que a gente aprendeu na escola, eles não vieram para o sertão, eles não foram procurar pedras preciosas. Eles foram capturar indígenas para trabalhar. O século XVI inteiro é um século eles chamavam apresamento. É um século onde os indígenas foram caçados, foram capturados, e quando eles não eram aptos ao trabalho, quando eles eram muito rebeldes, quando eles eram muito selvagens, eles eram simplesmente dizimados completamente. Durante um século, os indígenas foram caçados. Para você ter uma ideia, ali no século XVI, século XVII, antes do início do tráfico de escravos da África, um jovem de boa família em São Paulo, ele começava a sua vida montando uma excursão para o sertão para capturar índios. A vida adulta começava com a captura de índios. Ele não conseguia nem se casar se ele não tivesse pelo menos 4 ou 5 indígenas escravizados. Então, de alguma forma, a gente é resultado disso. Aqui no norte de Minas, no noroeste, várias cidades receberam o nome desses bandeirantes. E houve ali um choque civilizacional de 3 civilizações muito diferentes. Os bandeirantes, que subiram para capturar indígenas, os vaqueiros, que desceram acompanhando o fluxo do gado,
dos currais da Bahia e dos currais de Pernambuco também, que chegam até quase aqui em Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e os indígenas que ocupavam aquele território. Muitas daquelas tribos ali, daquela região, a gente não sabe nem o nome delas. Elas foram completamente dizimadas. Completamente. Não sobrou ninguém para contar a história. A gente não sabe nem a sonoridade da língua que eles falavam. A gente não sabe nenhuma palavra do idioma que eles falavam, nem sabe que idioma que eles falavam. Então, a gente é fruto disso tudo. E é uma história pesada. E, de alguma forma, isso está presente ali, nessa região, né? Nesses rincões do Brasil, estão sobreviventes desses massacres. Então, as pessoas que fugiram do aprisionamento, os indígenas, os africanos que fugiram e que formaram comunidades ali. Por isso você chega em algumas dessas regiões e parece que você está realmente em outra nação, em outro estado, a língua é diferente. Essa coisa do mineiro, né, tem alguns lugares que você vai que tem uma inflexão de línguas de matriz africana muito forte, com um tipo de tonalidade. Isso é muito curioso, porque a gente fala uma língua que é uma língua moderna, né? Ela não tem os acentos de uma língua tonal, como o Yorubá. Mas em algumas regiões que você vai, é como se eles falassem com essa tonalidade das línguas tonais. Então o cara fala, esse quis que eu fosse com ele? Esse quis que eu sou... Como é que é? Esse quis que eu fosse com eles. Eu levei meia hora para entender o que o cara estava falando. Eles quis que eu fosse com eles. Eles quiseram que eu acompanhasse ele. Eles quis que eu fosse com eles. Aí você vê que tem uma herança africana muito forte, uma herança indígena e uma herança, inclusive, do português arcaico. Eu fui ouvir expressões no sertão que depois eu descobri na Galícia que essas expressões vieram direto do galego, sem passar por Portugal. Algumas expressões que eu ouvi faladas em Santiago de Compostela, em A Corunha, em Vigo, que eu ouvi no sertão de Minas e que não são comuns no português. E que dão essa dimensão de que aquelas pessoas ali vivem num outro tempo. Apesar das tecnologias, da televisão, da internet, às vezes lugares, comunidades que até hoje não têm luz elétrica, ou que tem uma luz elétrica muito precária, que tem um gerador que funciona até 8 horas da noite e depois ele é desligado. Ou nos dias de festa ele funciona até meia-noite e depois desligam ele. E, enfim, ainda existem essas comunidades que vivem num tempo outro, diferente. E, enfim, isso tudo é Brasil, isso é o suco de Brasil, né? A gente vive essa diversidade e eu acho que isso tudo forma a nossa personalidade e esse caldo de culturas que eu acho que é real, né? Eu me lembro muito das conversas com o seu Valdivino, com o seu Antônio Luzmina, com alguns personagens ali que usam o português de uma forma diferente, que usam a língua de uma forma diferente. Eu tenho um depoimento gravado com esse vaqueiro centenário, Morro da Garça, espero que ele esteja vivo, lúcido ainda, e a gente ficou uma tarde entrevistando ele. Aquela coisa impressionante, Marlon, ele contando a história dele, desde os anos 20, das primeiras lembranças dele, e foi picado de cobra e tomou tiro, e o cavalo arrastou ele até em casa, e ele ficou convalescente, e perdeu a visão, e aí a visão foi sendo recuperada aos poucos. E lembrando de fatos, cruzando aquilo com a história do Brasil, né? com a Segunda Guerra, as lembranças que tinha, as notícias que chegavam do rádio. E, Marlon, era impressionante porque ele ia abrindo alguns parênteses, e abrindo parênteses, e a gente pensava que aquela história tinha se perdido, né? E aí, 2 horas depois, ele retoma um parênteses que ele abriu lá atrás. E ele vai costurando tudo. E a gente ia ficando impressionado como é que funcionava a memória dentro daquela lógica da tradição oral. Ele era capaz de manter o fio da meada durante 4 horas de conversa, fechando todas as pontas soltas que ele tinha aberto durante a conversa. A gente mesmo já tinha esquecido aquela história que ele começou a contar
mas ele vai e volta no tempo e ele consegue estruturar aquilo dentro de uma narrativa lógica, que é uma outra lógica de raciocínio. Um senhor analfabeto, centenário, que usa termos que são arcaicos, que não se usa mais no português, e que consegue costurar isso com aquela fala que é extremamente sedutora, porque é muito musical também. Não é nada monótona, exatamente porque a inflexão das palavras, as frases, como ele costura elas, é uma coisa que vai te envolvendo. É essa lógica da tradição oral, né? Que atravessa os séculos e que sustentou a humanidade. Até a invenção da escrita é o que sustentou a transmissão do conhecimento por gerações e gerações. E eu acho isso fantástico, eu acho essa contribuição da tradição oral, que está muito presente nessa região do Grande Sertão. É um tema que me interessa muito, que sempre me causou curiosidade, sempre me despertou a atenção, desde quando eu visitava a casa do meu avô no sertão do Piauí e via ele conversando ali com as pessoas. No final da tarde ele recebia os amigos e conversavam sobre quantas cabras que chegaram no chiqueiro, quanto que colheu de arroz, de feijão, quantos bodes que foram, quantas vacas que chegaram no curral e que foram levadas para o pasto, e aquela contabilidade ali naquela linguagem, e contando o que aconteceu no dia, nas últimas semanas, nos últimos meses. Um morreu, o outro separou, a mulher fugiu, e aqueles casos todos contados ali todos os dias, naquela espécie de diário de notícias, né, em tempo real. Enfim, essas tradições elas ainda sobrevivem apesar de tudo, e elas dizem muito do que a gente é como país, da nossa identidade, da nossa formação. Olha só, eu vou falar um pouco daquilo que me diz respeito mais particularmente, porque fui testemunho vivo. Eu tenho um testemunho vivo. Claro que essa riqueza já vem de longa data, né? Mas, assim, nos anos 90, eu desde pequeno passo minha infância no sertão, em Serrinha, passava em Monte Santo, tá certo? E vim conhecer Canudos já quando eu era professor universitário, logo que me formei professor universitário na UNEB. Né? Me tornei professor universitário, eu tinha 27 anos de idade, né? Então comecei a ir para o sertão. E, claro, como músico que sou, né, poeta, eu fiquei louco com o que eu vi lá. Quer dizer, tudo que eu aprendia, ouvia na infância, lá eu recuperei. Tive a chance de passar a ver desafio de porta de mercado, repente de viola, ver um aboio, conhecer o que é isso, né? Sobretudo nos famosos festejos juninos do sertão da Bahia, nas festas de padroeiros dessas cidades, eu comecei a entender que religião e cultura caminhavam de mãos dadas, como caminham até hoje. Cultura popular, religiosidade popular, eu quero dizer. Então, como professor, ao lado de outros companheiros, nós criamos um projeto chamado A Caminho dos Sertões de Canudos, onde resolvemos trabalhar as linguagens culturais atreladas à história local. Então, tomamos várias iniciativas de trabalho de recontagem da história, de ouvir, porque tudo que você tem que fazer em história, você que está iniciando sua jornada, existe uma coisa fundamental, que é o processo de escuta. Nós não vamos ensinar nada a ninguém, Marlon. Nós temos o conhecimento acadêmico, mas temos que chegar lá e aprender. Temos essa humildade, tirar nossas vestes e entender a realidade conforme aquele que lá vive, que é uma coisa muito difícil para o historiador trabalhar, para o pesquisador, sobretudo aquele que se propõe a trabalhar com história social e com cultura popular. Então, eu fui lá, nós criamos um projeto a Sertões de Canudos, legalizamos esse projeto, convidamos as comunidades das 4 cidades, Monte Santo, Canudos, Uauá e Euclides da Cunha, que formam, como eu falei, o palco estratégico da Guerra de Canudos, porque percebemos que em todas essas cidades você tinha manifestações, expressividades culturais belíssimas, e que estavam escondidas, ou que sempre chegavam aos nossos ouvidos, que eles não tinham palco, nem voz e nem vez. A tal da globalização que chegava, o tal do axé music que chegava mandando, como hoje você tem aí pagode, arrocha, o pagode mal feito, não estou falando do pagode bem feito, não. Essas deturpações, né? Essas coisas massivas. Então, o que é que esse projeto propicia? Em primeiro lugar, o compromisso. Chamamos as prefeituras e pegamos, pela primeira vez, a Universidade do Estado da Bahia, ou uma universidade, fez um convênio, assinou um convênio, o reitor da universidade, com 4 prefeitos, chamado Parceria Cidades Irmãs.
para as ações de história, cultura e turismo. Turismo responsável, de fundamentação histórico-cultural. Você imagina que coisa bonita. Fizemos isso e os produtos magistrais disso aí foram o quê? Eu dei a ideia da gente montar 4 feiras de arte e cultura popular no sertão, uma em cada cidade, mas levando, digamos assim, para você entender a lógica, se a feira era em Monte Santo, iam todos os artistas e as manifestações das 4 cidades para Monte Santo. Então, Monte Santo fazia o acolhimento, fazia a recepção. Depois íamos a Canudos, idem, as outras 3 iam. Depois fomos a Euclides da Cunha e depois a Uauá. O que é que isso propiciou? Que eles próprios, primeiro, se conhecessem. Muitos artistas não se conheciam, não se sabiam existentes. Tocadores de pé de bode, bandas de pífaros, aboiadores, repentistas, poetas populares. Você veja que beleza. Então, nós montamos 4 feiras de arte e cultura popular, integramos as escolas públicas municipais, professores e estudantes, e foi uma coisa linda, onde a gente deu palco, voz e vez dessas pessoas, a partir dessas feiras de arte e cultura popular, a partir do projeto O Caminho dos Sertões de Canudos, vários grupos culturais se formaram, sobretudo na área da dança, do teatro. Músicos começaram a se interessar pelo seu cancioneiro local. Começamos a fazer com que eles entendessem da validade, do valor da tradição de suas manifestações. E Uauá, logicamente, se tornou celeiro, porque ela é um celeiro de música. Eu nunca via, como o nosso grande cantador, poeta-cantador diz, aquele lá de Petrolina, que é muito gente boa, de Bodocó, Flávio Leandro, que ele diz: eu não entendo como uma cidade como Uauá tem tanta gente que faz música, tanta gente que faz teatro, tanta gente que pinta, tanto músico de tudo quanto é tipo, um celeirozinho daquele, mas tem. Então, nós começamos a valorizar não só as efemérides do calendário dessas cidades, como fizemos essas oficinas e fizemos essas feiras de arte e cultura popular. Então, eu tive o prazer, além da surpresa, da grata surpresa, de conhecer exímios músicos, instrumentistas. Você chega em Uauá, você tem zabumbeiros como Alair e Dom, que são jovens, que não devem a ninguém. Você tem sanfoneiros da velha guarda, eu fiz um trabalho com a chamada velha guarda do Uauá, como Dia Assis, como Veinho, tocadores de pé de bode como Zé de Alto, e fiquei sabendo que os pais desses caras, há 50 anos atrás, é que comandavam os festejos nas ruas da cidade. Uauá é uma das poucas cidades no sertão ou no Nordeste brasileiro que mantém as tradições de São João, dos festejos juninos, com alvoradas festivas, com quadrilhas juninas, com entrega de ramo, com rabeca, sanfona, zabumba e calumbi na rua. Tá certo? Então, isso não pode morrer. Claro que você chega à noite, você vai ver lá um monte de ritmos, um monte de bandas que nada tem a ver com o sertão e que chegam lá com seus estrondos, suas aeróbicas. E tudo bem, porque a gente entende também que a cultura é dinâmica, que você tem toda uma camada jovem com outros olhares, mas eu sempre disse lá, para você oportunizar o novo, obrigatoriamente você não tem que matar o velho. Para você cobrir a quem precisa e que faz música nova, não pode descobrir a quem trabalha com a raiz da cidade, com a música de raiz, com a poesia de raiz. Então você tem que ter um equilíbrio, uma responsabilidade, um entendimento, uma sapiência para tratar a cultura. Não pode deixar o que está acontecendo, essa cultura ser descaracterizada, os grupos culturais da cidade serem preteridos para as atrações que vêm de fora, tocar músicas que nada tem a ver com o cancioneiro do São João, por exemplo, numa época de festa junina. Então, você tem o Uauá, Renan Mendes, filho de um sanfoneiro exímio, grande instrumentista, tocando com Tagino Godin, participando do quinteto sanfônico, já foi para o exterior, filho de sanfoneiro, que é veinho. Você vai para Canudos, você tem Bião de Canudos, compositor da terra, músico, já gravou CD. Você tem músicos como Fábio Paes, que é de Serrinha, que tem uma obra, se tornou professor também de história, é doutor em história, tem um CD belíssimo temático sobre Canudos. Homens como Jereba, que é filho de Monte Santo, radicado em Salvador, que tem uma obra fenomenal com relação a Canudos. E assim são vários. Você vai em Monte Santo, você tem reisado, você tem folia de reis, você tem terno de reis, você tem ceramistas, você tem artistas que trabalham belíssimamente o couro, a palha, a fibra da banana do vaza-barris de Canudos, as artesãs de fibra, tá certo? Então é toda uma cultura que ali está e que precisa, eu sempre digo, de respeito, de preservação, mas sobretudo de justa visibilidade. Você tem um cantador da estirpe de Cavachão, um cara que tem para mais de 200 músicas gravadas, semi-analfabeto,
e que tem uma poesia, que tem um sentimento de pertencimento belíssimo. Quando você vai passar um São João em Uauá, você ouve belas canções e não sabe, são canções de Cabaxão. Marcos Canudos, que é um grande cantador, uma voz belíssima, compositor. Você tem um exímio tocador de violão como o seu João de Ademar, que o seu Ademar era um grande violeiro da cidade. O filho é um exímio cantador, tocador de violão, que é Joãozinho Batista. São coisas assim que você fica de olhos arregalados, coração palpitante, e se você tem a música no corpo, na alma, vai à flor da pele esse sentimento de você lamentar que ali no sertão de Canudos há um celeiro, há uma pleiade de artistas em diversas áreas. Por exemplo, a cidade como Euclides da Cunha tem 5 companhias de teatro amador, gente. Tem um festival lá anual de teatro amador que sobrevive às próprias custas e junta grupos amadores de 20, 30 cidades do sertão e não tem nenhum apoio institucional. Então, o que é isso? Está errado. Tem alguma coisa errada. E aí, eu vou lhe dizer mais. Se você cai no mato, como eu caí 3 anos, fiquei internado fazendo trilha, recontido nas trilhas da guerra, me bati com vários velhos sanfoneiros, tocadores de pé de bode, zabumbeiros que estão esquecidos, que nunca botaram o pé sequer em uma cidade como Uauá, que chamam de sede, nem em Canudos, nem em Monte Santo, nem em Cruz da Cunha, e tocam seus instrumentos lá nos finais de semana, nas feirinhas livres dos povoados, e que tem uma produção autoral extremamente bonita. Os lundus, muito pouca gente sabe o que é o lundu. Nós temos no sertão mazurca. Você sabe o que é mazurca? É uma valsa invertida que vem da Polônia. Os reisados, as batas de feijão. É tanta coisa que eu podia falar para você aqui. Cadê a visibilidade, o reconhecimento, o respeito? Pelo contrário, além de você não respeitar, não dar palco, voz e vez, você chega lá com produtos plastificados, massificados, e invadem esse palco e tomam o lugar dessas pessoas. Essas pessoas que às vezes levam um ano esperando chegar aos festejos unidos para ganhar um trocado e são excluídos. Como aceitar isso? É a realidade. A qualidade, a produção de um lado e o pouco reconhecimento, a falta de visibilidade, a falta de respeito. Eu não sou um saudoso, eu não sou um retrógrado, eu trabalho inclusive com cultura. Eu sou professor na Universidade de Cultura e Contemporaneidade, é uma das minhas disciplinas. Eu sei de tudo que cultura é dinâmico, sei de tudo da produção jovem. O que eu digo é o quadro de injustiça que está se firmando e que está levando, se não a descaracterização já em vários locais, mas o assassinato dessas manifestações populares. O fim delas, o desaparecimento. E, diante disso, eu não posso me conformar, não posso ficar quietinho, sem, pelo menos, verbalizar essas coisas. É que toda essa produção é justamente a produção que versa e ensina aos mais jovens quem foi Antônio Conselheiro, quem foi Lampião, quem foi o cangaço para o Nordeste, qual foi o papel da religiosidade popular para toda aquela população. São esses artistas que não deixam a história e a cultura local morrer. Está entendendo? A importância desse trabalho também está nos versos, no aboio, na cantiga, no desafio. Todos esses ícones, Conselheiro, Coronel Moreira César, Lampião, Maria Bonita, o Vaqueiro, que é um ícone da cultura sertaneja, né? O trato com o boi, o tipo da criação do bode, a convivência com o bioma singular da caatinga, a sua fauna, a sua flora, tudo isso é tratado de maneira poética nas produções culturais. Então, como é que você vai deixar isso morrer, não dar visibilidade? E as novas gerações, como é que elas ficam? A própria cultura, que tem sido o canal maior para se conversar e se manter isso, também é perseguida. Até hoje, é perseguida nas suas mais diversas manifestações culturais populares, através da música, da poesia, do cordel, das artes plásticas, do teatro amador, da dança. Todas essas linguagens continuam sendo descaracterizadas e perseguidas também. Tem gente que senta na universidade, fica 3 anos escrevendo um trabalho e não consegue entender o significado de um cantador da estirpe do mestre Cabaxão dizer: eu me sinto acuado dentro da minha própria cidade. Dizer aos mais jovens, inclusive, né, que vão beber nas fontes mais interessantes, né? A cultura popular ela é riquíssima, a gente tem que se despir das vaidades e ser mais humilde e sempre trabalhar o processo valioso da escuta. É assim que a gente debate livremente, sobretudo aprende. É a mensagem que eu deixo.
Pessoal, espero que tenham gostado desse nosso segundo episódio da websérie Encantorias, Pensando no Som no Brasil Profundo. Uma websérie apoiada pelo edital Cultura Presente nas Redes 2, que foi uma realização do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Semana que vem, retornamos com o terceiro e último episódio da primeira temporada dessa websérie, sobre o tema Música e Utopia, do passado ao futuro, onde abordaremos alguns temas bem interessantes também, e alguns dos melhores trechos de algumas das entrevistas que tivemos na primeira temporada do podcast Encantorias, que você pode acessar nas principais plataformas de podcast e também no canal Marloneiro no YouTube. Segue a gente no Instagram, podcast Encantorias, me segue lá também, Marloneiro, que eu tô sempre lançando alguns trabalhos que tem super a ver com as temáticas abordadas aqui no podcast. E até breve, meu povo. Simbora!